Vocês gostam das minhas histórias, né? Vou contar uma história a vocês, né? Vocês já se apaixonaram por alguém da escola? Tipo, tava vindo aí minha amiga, né, dentro do carro. Aí eu deixei ela em casa e vim pra casa. Só que antes a gente tava conversando, né? Falando sobre o tempo de escola, o que acontecia, que era aquelas coisas, né? Tinha aquelas brincadeiras tipo de verdade ou consequência. Aí tinha festinha, tem essas coisas. Porque coisa de escola é muito bom. É a melhor época da escola. Então você aí que ainda estuda e tá me assistindo, meu amor, aproveite, viu? Porque é a melhor época. Eu vim morar aqui no meu bairro, eu já vim morar quase no final do ano, né? Aí quando começou o ano, eu me matriculei na escola e comecei a estudar. Fiz amizade com várias pessoas, eu sempre fui assim, né? Fazer amizade. Teve uma vez, minha gente, que sabe o que aconteceu? Eu dancei uma música, a diretora disse que ia chamar minha mãe, não sei o que, eu sei que foi um babado todo mundo ficou do meu lado, dizendo, quem mandou tocar na rádio uma música assim? Porque tocou uma música, na música era a música da Perereca, tocou a música da Perereca, eu dancando lá, olha, foi um babado todo, né? Mas bora lá, voltando ao assunto. Daí eu tive que desistir. Ou eu trabalhava, ou eu estudava. Eu optei por trabalhar, porque a gente tava passando por umas coisas e tal, né? Daí eu comecei a trabalhar. Só que eu fiquei pensando, rapaz, eu tenho que terminar meus estudos. Era um dos meus sonhos também, assim, pra mostrar à minha família que pelo menos eu ia terminar meus estudos, né? Aí eu fui trabalhar, aí eu fui, né, demitido do trabalho, o trabalho encerrou, a mulher fechou lá e todo mundo, né, ok. Aí eu voltei a estudar. Comecei a estudar de noite, fui criando novas amizades e tal. Só que teve um menino que ele sempre me chamou a atenção. E daí a gente começou a amizade e tal, né. Só que eu sempre tive uma coisa na minha cabeça. Educação é diferente de querer. Porque, tipo, geralmente, né, alguns homossexuais acham que o homem tá dando muita atenção, porque tá afim dele. Não, né, eu sabia diferenciar isso, sempre soube diferenciar, né. Só que eu via que ele queria realmente mais que a amizade, só que eu fui sempre educado, não segui. E a gente começava a conversar. E depois ele disse que tava afim de uma amiga minha. E eu, beleza, né, dava conselho a ele. Essa minha amiga não quis dele. Aí ele começou a, tipo, meio que ter muita raiva dela mesmo. Tipo, ele tinha muita raiva dela, tipo, ao extremo. Só que do nada ele deixou de falar dessa minha amiga. E a gente continuou a amizade. Todo dia a gente se falava, minha gente. Era, tipo, pelo celular, né? Tipo, ligação mesmo na época. Ou por WhatsApp, que foi bem no começo do WhatsApp mesmo, né? A gente conversava todos os dias mesmo. Era indicação de música. Era uma conversa ótima. E daí eu fui criando mais uma coisa por ele, né? E, tipo, ele nunca falou nada, eu também nunca falei nada. E, tipo, era diferente mesmo. Tipo, era conversas vem. Não vou ser hipócrita dizendo que, eu não me apaixonei por ele. Eu não gostei dele, né? Gostei. Comecei a gostar muito. E ele mostrava que gostava muito de mim. E a gente conversava muito. Era perfeito. Só que sabe o que aconteceu um dia? Um dia aconteceu que eu tava com essa minha amiga, que já era minha amiga antes dele. A gente tava indo num banheiro, né? E minha amiga riu. Pois esse menino surtou, achando que minha amiga tava rindo dele. Só que a gente tava rindo de outro assunto, que a gente já tava no assunto, quando tava indo no banheiro. Pois esse menino surtou e fechou com minha cara. Deixou de falar comigo. Disse que eu tava zombando dele, com a minha amiga. Isso e aquilo. Esse menino fez eu sofrer muito, porque eu disse a ele, jurei por tudo, que eu não tava rindo dele junto com ela. Eu fiz, se você tem alguma coisa com ela, você tem que tratar com ela. Não envolva, como sempre eu nunca envolvi, né? Tanto que eu escutava o desabafo dele, né? Mas eu acho que ele era aquele tipo de pessoa que tava esperando alguma coisinha acontecer pra botar outra pessoa como culpado e ele se sair, né? Tipo, ele viu que criou esperança, que fez... Ou ele tava com medo do sentimento dele, né? Por ele ser hétero, né? E tipo... ninguém saber, e fez uma tempestade realmente num copo de água. Não foi nem um copo, foi só um pingo. Daí eu fiquei muito triste, falei com ele, eu falava com ele chorando mesmo pra vocês terem noção, né? Por fim, não rolou nada, ele se entregou de mim, eu se entreguei dele e pronto, e a gente seguiu a vida da gente. Eu segui em frente, ele seguiu, e depois de um tempo, ele começou a namorar com uma amiga minha, que era da outra escola, tipo, do outro bairro, né? Antes de eu vir pra esse, eu morava em outro bairro. Ele começou a namorar com essa minha amiga. Eu acho que ele falou alguma coisa a ela. Porque, tipo, depois ela começou a me tratar meio que estranho e tal, né? Enfim. Só que
Ele seguiu a vida dele, eu segui a minha. E é isso. Agora eu tenho certeza que ele falou. Não vou mentir, eu tenho certeza. Mas é isso, né? Se ele estiver assistindo esses stories, que ele siga a vida dele, seja feliz. E foi legal aquele tempo. Foi ótimo. Foi ótimo. Não vou dizer que foi ruim. Foi ótimo. Sinto muita saudade do tempo de escola. É tanta história, tanta coisa, né? Tem história do Facebook também. Tem várias histórias que eu vou trazer aqui pra contar pra vocês. Agora do Facebook foi babado, viu? Ai, eu sempre fui romântica. Eu sempre tive diário também. Não sei se vocês tinham isso. Mas sempre tive diário, sempre falava. Era babado, viu? E pra ajudar no meu sono, né? Vou tomar minha melatonina. Aqui, ó. Tomei DH, viu? Perfeito, viu? Pra dormir. Parece que você tá na nuvem. Já já o sono chega.